Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. A igreja, nesse tempo da Páscoa, nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele tempo, naqueles dias, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Voltar para Emaús representa o desânimo, desistir da missão. Os discípulos perceberam que Jesus havia morrido, já havia se passado 3 dias, nada aconteceu, voltaram para casa, retomaram a vida antiga. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus caminha com os discípulos e caminha com cada um de nós. Ele está no meio de nós, mas muitas vezes nós não percebemos por causa do nosso medo, por causa das nossas dúvidas, da nossa ansiedade, da nossa pressa. Os discípulos, porém, não estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? O rosto daqueles discípulos está triste, porque eles tinham muita expectativa de que Jesus iria ser um rei poderoso, um rei vingativo, que iria expulsar os romanos de Jerusalém, que iria dar independência política, religiosa, financeira e cultural para Jerusalém. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. Jesus não se vingou de ninguém, somente semeou o bem e a paz. Mas morreu e eles acreditavam que isto era o fim. Então Jesus conversa com eles. Jesus não os repreende, não os xinga. Jesus não fica zangado, decepcionado. Poderia Jesus dizer: Eu morri por vocês e é assim que me retribuem? Mas não. Jesus ouve e procura entender a dor deles. E Jesus pergunta: Mas o que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Vejam que os discípulos chamam a Jesus de profeta. Muitos profetas existiram e todos eles morreram. Então, ao chamar Jesus de profeta, eles entendem que Jesus é mais um profeta, que anunciou, que denunciou e que morreu. E eles ainda dizem: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram umas coisas, como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém viu. Os discípulos de Emaús cometem um engano muito grande, não acreditam no testemunho daquelas mulheres e também eles não confiam na ressurreição de Jesus. Não acreditam naquilo que Jesus havia dito, que morreria, mas 3 dias depois iria ressuscitar. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as Escrituras para eles. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo:
fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Jesus permanece com os discípulos, conversa com os discípulos e vem para a refeição, a Eucaristia. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus, ouvindo a palavra e partindo o pão da Eucaristia. E um deles disse: Não estava nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Reconhecer Jesus a partir do pão, na Eucaristia, na caridade, no amor fraterno, no serviço e na doação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.